Quando nós pensamos em nível de poder absurdo, mesmo se tratando de Fate, dificilmente nós vamos pensar na classe Caster. Afinal de contas, os Casters são famosos por sua classe de magia, preparo. Eles não são servos que vão para a linha de frente. Mas mesmo entre essa classe, há vários servos extremamente poderosos capazes de botar o terror, até mesmo na classe Saber, que tem uma grande resistência à magia. Eu sou o Sábio Green, sejam muito bem-vindos ao Mapa do Infinito. E abrindo aqui o nosso top 10 de casters mais poderosos, temos aqui ele, Sieg, um homúnculo criado pela família Music para servir na família Ikki de Millennia como sacrifício para invocar o homúnculo de Avicebron. Claro, se nós fôssemos contar os feitos do Sieg de Fate Apócrifa, ele não poderia entrar aqui nesse top 10, mas nós estamos considerando os feitos do Sieg como servo da classe Caster que apareceu no evento de colaboração de Fate para a Ordem com Fate Apócrifa. O Sieg nesse evento ele foi tão bravo que ele conseguiu tancar a poderosa lança do Karna, a Bazak Shakit, e logo em seguida ainda tancou ser apunhalado pela Balmung de Siegfried, provando que o Sieg se tornou muito mais resistente depois de ter se tornado um servo. Mas claro, Sieg não é tão forte quanto alguns servos normais. Ele pode sim ter uma luta considerável contra servos de rank C, mas não contra servos de nível mais poderoso, exceto quando ele se transforma em Siegfried, onde ele já era tão poderoso quanto estava vivo que era capaz de lutar contra Karna de igual para igual por um tempo. Agora que ele se tornou um servo, ele é forte bastante para enfrentar o próprio Siegfried e até mesmo enfrentar 3 servos de rank menor ao mesmo tempo sem dificuldade. Mas o real poder de Sieg só é demonstrado quando ele se transforma no dragão Fafnir e utiliza o seu fantasma nobre anti-unidade de rank X, a Kathlugan Algrim, onde nesse fantasma nobre Sieg se transforma temporariamente no dragão Fafnir, o dragão que até mesmo Siegfried reconhecia como sendo mais forte do que ele e que é forte bastante para atravessar a barreira do mundo mesmo com a Era dos Deuses já tendo acabado, coisa que mesmo o dragão Albion tinha dificuldade em fazer e morreu tentando fazer. É por esses motivos que Sieg abre o nosso top 10 de casters mais fortes. Em nono lugar, nós temos 2 casters que são uma vergonha em termos de combate, mas que eles estão aqui no nosso top 10 por causa do seu fantasma nobre, que ambos têm o mesmo tipo, e é por isso que ambos estão empatados nessa posição, Rieda Noari e Alice Guondin. Como você já pode imaginar, o fantasma nobre deles é Realities Marmorizadas, as famosas expansões de domínio de Fate. No caso do Rieda, ele invoca o seu Parque de Fantoches, onde ele pode enfraquecer toda sorte de ficção, fazendo enfraquecer totalmente a origem espiritual dos seus oponentes, e ainda por cima, invocar o semideus Yasuo-Magatsuhi para destruir os seus inimigos que acabaram por ficar enfraquecidos na sua realidade marmorizada. Já no caso da Alice, ela invoca o Flat Snark, uma textura que lembra bastante a da Era dos Deuses. E sim, se você está se perguntando, sim, essa textura é um grande parque de diversão tirado diretamente de um conto de fadas. Mas o fantasma nobre realmente mais poderoso da Alice não é o Flat Snark, e sim o Wondersnatch, onde por meio de um campo delimitado, Alice consegue criar uma grande neblina muito densa capaz de cobrir uma cidade e uma montanha ao mesmo tempo. Esse campo delimitado faz com que os inimigos vejam seus piores medos caçando eles. Desde lagartos, dragões, baratas, depende do que você tiver como medo. E apenas os mais nobres heróis são capazes de ver a realidade por trás dessa névoa. Por sinal, essa névoa lembra bastante o fantasma nobre do Jack the Ripper. Desde já eu deixo a menção honrosa para Ilia, Tonelico, Merlin e Arquimedes, que poderiam facilmente estar aqui no nosso top 10. Só que infelizmente a Ilia tem muitos feitos como viva, mas não como servo da classe Caster. A Tonelico, nós ainda não temos o bastante dela para falar quão forte ela é como Caster. O Merlin não é um servo de verdade, e o Arquimedes só podia fazer tudo o que fez porque ele era o admin da Muncel. Então esses 4 nós não temos nenhum feito deles, na classe deles especificamente, o bastante para colocar eles no nosso top 10. Mas fica aqui a menção honrosa para esses 4. Em oitavo lugar nós temos ele, Sage Green. Não sou eu, é esse daqui. Por muito tempo nós achamos que ele fosse Cthulhu,
mas nós sabemos que na verdade ele era uma criação do nosso querido Odin, que prevendo o ataque do Alien God e do Goethe, criou um servo que não existe na história humana apropriada para servir como seu mensageiro e defender a ordem humana. Por isso que muito tempo ele foi tido como Cthulhu, até porque é o corpo dele que é usado como receptáculo na criação desse caster, tanto que metade da origem do Cthulhu foi usada para criar este servo. Não à toa que o nosso querido lanceiro está tão nerfado no mundo de Fate Grand Order. Se não fosse por isso, o Cthulhu Caster não existiria e o Lance estaria bem mais forte naquele jogo. Mas o que torna o Green tão forte é o seu profundo poder e conhecimento das runas primordiais, que tornaram ele forte bastante para lutar com Melusine e empatar com o lascando Murameme God Killer. Green é tão forte que não apenas fez a nave da Calder resistir aos golpes do dragão Albion, como exorcizou boa parte das maldições de seus alunos, fazendo ele ter um lugar certeiro no nosso top 10 de casters mais fortes de todos. Os seus fantasmas nobres são Wickerman, um grande boneco de bruxaria gigante que ele invoca para queimar os seus inimigos. Mas claro, os seus fantasmas nobres mais fortes são Odindel Odin, onde ele junta todas as 18 runas primordiais para formar a runa que pertencia ao próprio Odin e dessa forma criar um grande fantasma nobre anti-fortaleza capaz de destruir tudo o seu caminho. E claro, meus amigos, como vocês puderam ver, esse servo é tão diferente que ele não pode ser chamado de Odin e nem de Cthulhu. Por isso eu chamo ele como ele se chamou durante o Lost Belt 6, Sábio Green. Em sétimo lugar nós temos ela, a professora do Son Goku, Xuanzang Sanzang, que apesar de não ser uma serva realmente tão forte assim, foi capaz de ter uma luta equilibrada contra vários dos Cavaleiros da Távola Redonda, tanto Mordred como Tristan. Mas o que torna Sanzang um servo realmente poderoso são os seus fantasmas nobres. O primeiro, que é um fantasma nobre exclusivo do filme de Camelot, é o Vyakarana, Buddha of Glorious Underworld, que é um campo de meditação onde Sanzang expulsa a maioria dos malefícios do mundo. Ela não se torna mais resistente, mas pode repelir a maior parte dos danos. No final desse fantasma nobre, a própria Sanzang sumirá do mundo. E esse não é um fantasma nobre para destruir, e sim para salvar, assim como era o objetivo de Sanzang com Mordred no filme de Camelot. Mas seu fantasma nobre realmente mais poderoso são os 5 elementos da montanha, a palma de Buda, onde ela foi capaz de exorcizar completamente o rei Osmandias, que havia sido possuído por Amon-Ra. Mas essa nem mesmo é a forma mais poderosa desse fantasma nobre, e sim a palma de Buda final, onde ela foi forte bastante para destruir os portões de Camelot e abrir caminho para a Caldeia. É por causa desse fantasma nobre que acaba com a vida de Sanzang que ela está na nossa 7ª posição. Em 6º lugar, temos o rei sábio de Uruk, Gilgamesh. E o que eu preciso falar do Gilgamesh que você já não saiba? O servo mais forte de todos, blá 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 blá, portador do Gate of Babylon, que dará a ele um poder opressor capaz de oprimir qualquer servo que entre na frente dele, fazendo com que ele nem mesmo tenha a chance de lutar, e que acima de tudo, está equipado com a sua Shanakbai Mur, que permite que ele veja passado, presente e futuro ao mesmo tempo. O fantasma nobre Gilgamesh não tem nada o que dizer para vocês. O Gilgamesh é um servo extremamente poderoso e que apenas aqueles que estão acima dele é que são capazes de vencê-lo. Os que estão de baixo vão ser oprimidos de forma humilhante porque o Gilgamesh é desumilde. Vamos logo partir para o próximo personagem para poder falar de algo que você já não sabe. Em 5º lugar nós temos ela, Nasiri, um caster cuja única fraqueza é ser muito, mas muito infantil. Afinal de contas, estamos falando de um servo que é literalmente uma criança. Nasiri era originalmente uma criança que morreu ainda muito nova e que acabou por algum acidente entrando na Moncel e dessa forma acabou se auto-invocando como servo. Nasiri é nada mais nada menos do que os contos de fada que essa criança específica lia. Não é sem motivo que o seu fantasma nobre é exatamente a manifestação desses contos de fadas. Afinal ela, Nasiri, é uma realidade marmorizada ambulante, capaz de dar vida a toda sorte de contos de fadas no mundo e fora dele, e até mesmo invocando personagens que, em teoria, não tem como ser derrotados, como por exemplo o Jabberwock, a menos que você tenha um fantasma nobre extremamente específico, capaz de eliminar esse familiar. No mangá de Fate Extra, ela foi capaz de lutar contra Nero e Cthulhu ao mesmo tempo.
apenas invocando os seus familiares. E isso porque ela nem mesmo havia utilizado o seu fantasma nobre antimundo, The Queen Class Game. Com esse fantasma nobre, Nursery Rhyme literalmente cria um ciclo temporal, um loop temporal, aonde ela repete o dia toda vez, todo o tempo, até que por fim ela saia vitoriosa. O único que conseguiu vencer este ciclo foi o Servo de Rim, pois H.E. conseguia selar o destino e impedir que o loop temporal continuasse. Mas o poder desse fantasma nobre é tão absurdo que foi chamado de Antimundo, por seu poder de acabar completamente com a ordem do mundo repetido dia após dia. O único motivo do porquê Nursery Rhyme não vai mais para frente no nosso top 10 é porque fora da Muncel e sem o servo e sem o mestre específico que ela tinha lá, a sua mana diminui consideravelmente e a sua realidade marmorizada se torna um fantasma nobre muito mais custoso de se manter do que era no mundo da Muncel. Em quarto lugar, nós temos François Prelat, um professor de Guilds de Race. Prelat é ninguém mais ninguém menos do que um aluno dos alunos de Merlin. Não é sem motivo que Prelat se tornou um grande mago especialista no que se tange a ilusões. Ilusões tão poderosas que foram capazes de prender até mesmo Alcides, Hipólita e Gilgamesh numa ilusão. Não apenas ele, mas ele também conseguiu prender o próprio mundo em uma ilusão. Quando lembramos que Merlin foi capaz de prender até mesmo Tiamat numa ilusão, nós podemos ver quão poderosas são as ilusões de Prelat, que apesar de não ser um grande lutador, não tem por que lutar, pois ao colocar seus inimigos num sono, ele pode fazer até mesmo o mais forte dos heróis ser derrotado com extrema facilidade. Mas claro, se ele realmente precisar lutar, ele tem o livro de feitiços de Prelat, um livro que permite que ele invoque até mesmo os Alter Gods. Mas claro, não queremos ter que recorrer a isso, não é mesmo? Isso seria algo demais, até mesmo para Prelat? Ou será que não? Em terceiro lugar temos ela, Tamamo no Mae, um servo que originalmente era a própria deusa Amaterasu, mas que na busca de conseguir um marido, um amor para viver a vida, se diminuiu grandemente a ponto de ficar com apenas uma de suas caudas e se tornar um espírito heróico, Tamamo no Mae. Claro, com apenas uma de suas caudas, Tamamo no Mae foi capaz de vencer toda a guerra do Santo Graal de Fate Extra. Claro, Hakuno não era lá um mestre que nós podemos chamar de padrão, mas sim, ela é um servo extremamente poderoso por ter conseguido esse feito, apesar de ter sido boa parte por feitos do seu mestre. Mas nós sabemos que, por exemplo, que quando ela tinha duas caudas, ela era um pouco tão fraca quanto Nikola Tesla e dependente, por exemplo, de Sakato Kintoki, mas que quando ela recupera suas três caudas, ela se torna ali um servo realmente que está acima de qualquer servo de classe A, e que se ela recuperar suas 9 caudas, ela seria tão forte quanto o próprio Salomão. Mas claro, como estamos ranqueando sua versão servo, vamos considerar apenas a Tamamo no Mae de 3 caudas, porque isso é o máximo que um ritual de ascensão de origem espiritual conseguiu fazer a Tamamo recuperar do seu poder. E é por isso que nós estamos limitando a Tamamo apenas às suas 3 caudas, que ela não vai subir para além do terceiro lugar do nosso top 10. E o fantasma nobre da nossa querida Tamamo é o Espelho de Amaterasu, que se estivesse no seu auge, poderia até mesmo ressuscitar os mortos. Mas como ela é uma serva, essa autoridade está tremendamente diminuída, ao ponto que ela consegue sim fazer grandes bênçãos e lançar poderosas maldições, mas nada tão grandioso quanto a verdadeira Amaterasu poderia realizar. Em segundo lugar, nós temos a sobrevivente do Ragnarok, Skatat Skat, a fusão que Odin fez da capturadora de deuses com a última sobrevivente do Ragnarok. E é por isso que ela tem, por exemplo, as bênçãos de todos os deuses nórdicos, possibilitando que ela use os poderes de todos eles, porque quando eles morreram, eles passaram esses poderes para ela. Nós podemos fazer isso, por exemplo, quando ela usa os poderes do gigante Aegir, com o que comandava a água. Mas onde ela realmente mostra o seu real potencial é nas suas runas primordiais, que são capazes de afetar diretamente a origem espiritual dos servos. Não podemos negar que Skadi é a serva que mais demonstrou o real potencial do que são as runas primordiais, tanto para curar quanto para ferir.
a ponto que até mesmo Sigurd, quando estava possuído pelo Surtur, não tinha coragem de desafiar ela. Mas claro, né, não estamos considerando os feitos dela LB King, e sim dos feitos dela como uma serva da classe Caster, que foi capaz de vencer Xiang Yu, e de até mesmo de ficar comparada com a nossa querida Ibuki Doujiri, que é o deus dragão mais forte de todos. É só uma pena que, infelizmente, Skadi não sabe usar o Gate of Sky, que é seu principal fantasma nobre, de maneira ofensiva. Senão, ela poderia ser mais forte do que já é. Mas nem mesmo com Gate of Sky, ela conseguiria superar o nosso primeiro lugar. Aliás, deixamos aqui a nossa menção rosa para o nosso querido Salomão, que infelizmente se sacrificou para salvar toda a história humana apropriada a utilizar o Ars Nova, mas que seria inegavelmente o caster mais poderoso de todos se ele ainda estivesse no trono dos heróis. Em primeiríssimo lugar, temos ela, a contra-guardiã mais poderosa de todas, a nossa querida Castoria, com suas 12 Excaliburs, sendo aluna do próprio Oberon e aprendendo toda sorte de magias. Castoria é invencível entre os casters e até mesmo entre os contra-guardiões, a ponto que mesmo o Dragão do Abismo foi acabar por ser derrotado por ela. Castoria é um dos poucos servos que não é limitado pelos tempos, meus jovens. Para vocês terem uma noção, mesmo quando a cauda estava caindo no meio do Dragão do Abismo, Castoria transcendeu o espaço-tempo para atravessar aquele dragão ao resgate de Fujimaru e ali vencer o dragão Vortigem, coisa que a Artória da história humana apropriada precisou da ajuda do sacrifício de Gawain, que precisou sacrificar sua Excalibur Galantine, e precisou sacrificar também sua Excalibur para por fim matar o dragão da calamidade com sua Rogominete, coisa que a Artória do nosso querido Lost Belt 6, que foi criada pelas fadas, conseguiu vencer sozinha. É por isso e mais outros motivos que Castoria é inegavelmente como o servo caster mais poderoso de todos. Eu sou Sábio Green, muito obrigado por acompanhar mais este vídeo. E mais um vídeo do Mapa do Infinito acabou. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. E se é novo por aqui, confira os outros vídeos e confira os produtos dos nossos patrocinadores. Não deixe Tiamat triste. Compartilhe esse vídeo com seus amigos.